Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Suelen Ogando, a nova apresentadora do Sala de Estar. E vai ser um prazer imenso estarmos juntos. Preparamos um programa especial, produzido com muito carinho para alegrar e trazer informação para a sua tarde. E hoje vamos falar sobre como o número de idosos nas redes sociais cresceu nos últimos anos. De acordo com o IBGE, o percentual de idosos, pessoas com 60 anos ou mais, que utilizam a internet, subiu de 24,7% em 2016 para 62,1% em 2022. Podemos notar que esse número aumentou muito após a pandemia. E para deixar as pessoas idosas antenadas à tecnologia, vamos trazer dicas e conselhos para quem deseja entrar no mundo digital com o projeto Conecta Mais. E ainda temos a participação da jornalista Roberta Zampetti, que tem um belíssimo trabalho, o Sol 60. Tem muita coisa boa no programa de hoje e, claro, não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor. Então, já se ajeita no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente. Você é o convidado aqui da TV Horizonte. O Sala de Estar já começou. É perceptível a mudança do comportamento dos idosos nos mais diversos setores da sociedade. O doutor geriatra Estevão Vale, da Clínica Mais 60, nos conta sobre esta mudança e como os idosos estão ligados nas redes sociais. Com 78 anos, Dona Regina está em muitas redes sociais. São fotos, vídeos, animações, coisas do cotidiano e conteúdo religioso. Eu vivo conectada no celular. O celular foi uma bênção para a gente, que é o idoso, não é? Eu tinha medo de estourar na minha mão. E que antigamente eu lembro disso, que costumava acontecer isso. Então eu custei a me adaptar ao celular, entendeu? Mas era doida para usar, para poder passar as coisas para as pessoas. Eu gosto muito de filmar uma coisa bonita que eu vejo, entendeu? Então eu gosto de incentivar a pessoa na internet. Eu tinha o Orkut que acabou, então os amigos de lá, que eu os chamo até de anjaiada, continuaram comigo no Facebook, então até hoje. E assim, é como filho mesmo, sabe? Eles me chamam de mames e é como filhos mesmo. É só ficar sumida por algumas horas que logo sentem a falta dela. A conexão minha com a internet aqui, para mim, é uma maravilha, sabe? Eu tenho a minha anjaiada e o dia que eu, às vezes, tenho que fazer uma tarefa e não escrevo nada na internet, aí elas perguntam, mames, cadê você? A Dona Regina faz parte dos milhões de brasileiros que estão cada vez mais conectados. Segundo dados do último censo, o crescimento foi mais acelerado entre os idosos com 60 anos ou mais. Em 2016, a proporção de idosos que usavam a internet era de 24,7%. Em 2022, subiu para 62,1%. Esse aumento pode ter sido propiciado, entre outros fatores, pela evolução nas facilidades para o uso dessas tecnologias, como aplicativos de bancos, que facilitou a vida de muita gente. Eu tenho aplicativo do banco, do plano de saúde, tenho aplicativo também, então ajuda muito, não é? Eu faço depósito não, o pagamento sai, a gente paga o que tem que pagar, não é? E o Pix é uma maravilha também, que veio, né? Para abafar. Esse médico geriatra fala dos prós e contras dessa conectividade. De positivo, a gente tem, né, que na palma da mão, né, uma pessoa idosa, mesmo pessoa idosa que tem alguma limitação, né, ela pode aumentar a fonte, a luminosidade, pode usar o áudio, né, então ela consegue se comunicar mais e também ter acesso a serviços e produtos novos. Né. De negativo, também como na pessoa jovem, né, a pessoa idosa ela pode, né, ficar tempo demais exposta às telas. Existe também a dificuldade de informações incorretas que podem circular mais e às vezes, né, pode haver uma ingenuidade das pessoas em relação a isso. Né? E também a questão dos golpes, né? Tem sido muito comuns nessa faixa etária, então é preciso uma atenção em relação a isso.
É preciso ficar atento e tomar alguns cuidados com os idosos no dia a dia. A limitação do tempo, né? Não ficar muito tempo na tela, isso é importante em qualquer idade, né? Ter sempre a crítica em relação às informações que estão chegando, verificar, né, as fontes das informações, verificar também com pessoas de confiança se aquelas informações procedem, né, sempre que houver uma dúvida, né, e principalmente à noite, evitar usar a tecnologia à noite, porque senão pode atrapalhar o sono. A tecnologia ela pode ser muito importante para a pessoa idosa, né, abrir novos horizontes, né? Então, às vezes a pessoa tem alguma limitação e com a tecnologia, com o celular, com o computador, ela consegue superar essas dificuldades e ter uma vida feliz, né, independente da idade. Os avanços tecnológicos são ferramentas essenciais para a inclusão dos idosos nas redes sociais. E o projeto Conecta Mais está com inscrições abertas para um curso gratuito. Para falar mais sobre isso, convidamos a produtora do projeto, a Ana Cláudia Tavares. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde. Para a gente é um prazer estar aqui podendo apresentar um pouquinho mais do nosso projeto. Muito bem, Ana. Inclusive, né, a gente vê que as redes sociais têm os dois lados. O positivo, que ele realmente conecta os idosos juntos ao mundo e aos familiares. Mas também tem um lado negativo, em que os idosos estão mais suscetíveis a caírem em golpes, não é mesmo? Isso mesmo. Esse projeto veio, né, justamente para ajudar esses idosos que estão ingressando na rede social e trazer também tranquilidade para a família, saber que eles estarão mais seguros ao estarem na rede. Legal, Ana. E o que você acha que o projeto Conecta Mais ele oferece mesmo para ajudar os idosos nesse processo todo? O projeto, ele é um projeto curto, de curta duração, são 4 aulas, então 1 mês de projeto, mas ele é muito bem dividido para que os idosos consigam desde a introdução e configuração ao telefone, aos usos do aplicativos diversos e também a segurança. Nossa, muito bom. Inclusive, nós temos depoimentos de alunos, né? Isso mesmo. Vamos ver aí, gente, é a Regina Mafra, vamos dar uma olhadinha no que ela fala do projeto. Através do celular, hoje eu faço muitas coisas. Marco consulta, confiro horário de ônibus, trajetos, chamo aplicativo. E para a gente fazer isso e muito mais, a gente precisa de ter um certo conhecimento, de explorar esse campo tão vasto do dia de hoje, que é a informática a serviço do bem da família. Quanta coisa a gente pode fazer com um aparelhinhozinho desse na mão. Facilita a vida em curtas distâncias, aproxima pessoas e nos dá, no modo geral, uma segurança para usar os recursos que ele nos oferece. E temos mais um depoimento de um aluno do projeto, o senhor José Prates. Vamos ver? Aprendi a chamar Uber, gravar vídeo, fotos, enviar e-mails e mensagens de texto pelo WhatsApp, Instagram, né? E realmente foi uma oportunidade para melhorar o meu dia a dia. E agora realmente eu consigo, inclusive que eu gosto de trabalhar com fotos, está muito mais tranquilo fazer isso. Ana, e as inscrições estão abertas até que dia? E como é que funciona a questão da grade dessas aulas? As inscrições estão abertas até o dia 31 de julho, mas a gente deixa claro que sempre temos oportunidades para as pessoas participarem dos módulos, né, que estão ativos. E a grade do curso ela é dividida da seguinte maneira. Na primeira semana, a gente ensina toda a introdução, configuração básica, modo de uso, as senhas, né, de proteção, que são muito importantes. Verdade. Depois a gente passa para o processo mesmo de trabalhar fotografia, né, aquela famosa foto tremida que a gente recebe dos sim. pais. Quando pede, né, ô vô, tira uma foto aqui, aí fica tudo tremido. Exatamente. Então, com pequenas dicas de ajustes, a gente consegue que eles realmente consigam aproveitar ao máximo, né, o aparelho que eles têm em mãos. Legal. Eles aprendem também a trabalhar a rede social de uma maneira segura, né? Então acessar aí as principais redes sociais e a ferramenta que hoje é mais utilizada, que são os meios de comunicação através de mensagens instantâneas. Além disso, a gente trabalha toda a parte de aplicativos
funcionalidades, então a gente tem aplicativo para pedir carro, aplicativo para pagar contas. Então todos esses aplicativos, eles aprendem também como usar da maneira mais segura possível. E o mais importante de tudo, eles aprendem a segurança tecnológica. Muito importante. Então a gente consegue trabalhar com eles para que não caiam em golpes, para que não caiam em fraudes, para que realmente, né, entendam as mensagens, o que é realmente do seu aplicativo do banco, o que é suspeito. Então eles saem de lá com uma segurança para trabalhar, né, o seu aparelho, utilizar de uma maneira bem legal. Muito bom. E Ana, conta pra gente onde que pode ser encontrado sobre o projeto Conecta Mais? Tem alguma rede? Como é que funciona? Isso, ele está nas nossas redes sociais. Então a gente vai deixar aqui, né, para o pessoal acessar o projeto Elas na Rede. Então na bio a pessoa entra e já preenche o formulário para inscrição. Tem também contato nosso, né, através do WhatsApp, que as pessoas podem tirar todas as suas dúvidas. É isso aí, Ana. Muito obrigada pela sua participação. O projeto Conecta Mais, muito bacana. Fica a dica para o pessoal de casa. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo e na volta teremos a participação da jornalista Roberta Zampetti, do projeto Sou 60. Você já ouviu falar? Voltamos já. Já estamos de volta com o Sala de Estar e hoje o tema abordado é a presença dos idosos nas redes sociais. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, dentre os motivos que levam os idosos a se conectarem estão com relação à busca de informação sobre diversos assuntos como política, esporte, economia, manter contato com familiares e pesquisar também sobre produtos e serviços. O principal meio de acesso é o smartphone, seguido pelo notebook e pelo computador desktop. Diante disso, nós observamos uma grande mudança de comportamento dos idosos, hoje comparado a outras gerações. E para explorar mais este assunto, vamos conversar por videochamada com a jornalista Roberta Zampetti. Roberta, muito obrigada. Obrigada a você, Suelen. Roberta, a gente está falando muito, né, sobre essa questão dos idosos nas redes sociais. Na sua opinião, qual que é a principal mudança entre a geração atual e as anteriores? Tipo, anos 80, 90, o que você acha que mudou nesse processo? Primeiro que eu sou da década de 50, né? Eu nasci em 1955, Suelen. Maravilhoso. E na década de 50, a expectativa de vida era de 50 anos de idade, mais ou menos, se for um pouquinho mais. Hoje nós estamos chegando aos 70 e tantos, 80 anos. Nunca tivemos tantos centenários nesse país, né? Então mudou tudo, e depois com a internet nos anos 90, aí que a coisa... E as mulheres, né? Porque as mulheres da minha época, anos 60 que as mulheres começaram a assumir um papel, né? Um papel que é nosso, né? E que a gente não sabia direito e tal. As mulheres ficavam em segundo plano. Hoje a gente vê as mulheres aí estão dominando o mercado de trabalho, até na nossa área, né? No jornalismo, as mulheres estão em peso, né? Até mais do que os homens. Então, assim, mudou tudo. Eu sou da época analógica, né, gente? Quando eu comecei a trabalhar como jornalista, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Eu usava máquina de escrever, que eu conservo até hoje aqui em casa. Ou seja, estamos em outro mundo, né, Suelen? Sim, verdade. Outro mundo, completamente diferente. Muito bem. Roberta, se você tem um projeto lindíssimo, que é o Sou 60, não é isso? Como é que você teve essa ideia de criar algo com esse tema? Como que foi o processo? Foi muito interessante, porque pouco tempo atrás que eu descobri, porque foi feito um trabalho na universidade sobre o programa que eu fazia, que era Primeiro Brasil das Gerais, né? Que eu fiquei 16 anos. Lembro muito. Pois é, você participou, você foi minha entrevistada. Há quantos anos tem tive isso? tanta alegria de estar contigo no programa, foi muito bom mesmo. Pois é, eu fiquei no programa até 2015. Sim.
foi exatamente no ano que eu fiz 60 anos. E aí eu já notei uma certa. Eu sempre trabalhei com vídeo, né? Sim. Então, assim, não das pessoas de fora, mas as pessoas dentro da própria TV. Ah, seu olho já está marcadinho aqui. Ah, não sei o quê. Vamos tentar melhorar com luz. Eu falei, gente, não tem jeito não. Uai, eu tenho 60 anos de idade. A gente vai envelhecendo. E que bom que a gente envelhece. Quem não envelhece é porque morre mais cedo, né? E aí aquelas coisas foram me incomodando, e teve outros fatos também que eu falei, sabe de uma coisa? Tá na hora de passar o bastão. Sim. E aí, e aí eu percebendo aquilo tudo, eu falei, gente, como assim? A pessoa faz, no Brasil a gente faz 60 anos, a gente começa a viver a velhice, então nos tornamos velhos e velhas, né? Eu falei, e eu não sentia que nada tinha mudado em mim. Estou falando de cabeça, né? De entusiasmo pela vida, pelo trabalho. Sim. Que é entusiasmo, né? Ter você Deus dentro, né? Para mim não tinha mudado nada. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou mudar o rumo da prosa, vou falar sobre velhice. Porque eu estava vendo que não muda, sabe? E a velhice, ela tem muito mais de novo do que de velho. É muita descoberta nova, novas realizações, novos projetos, né? E aí eu criei o Sou 60, nome que meu filho que deu para o programa, O isso em Luigi, né? 2015. Luigi. Isso. E aí ele trabalha, né, com essa área de comunicação. E na época, Suelen, não tinha nada. Era, não tinha hoje, tudo é mais 60, 60 a mais, né? Na Uhum. época não tinha, e ficou o Sou 60. Eu até fiquei 2 anos na TV com o Sou 60. E por incrível que pareça, era o programa que tinha maior retorno online, Que ótimo. pela internet. Uhum. Só que as pessoas não valorizavam na época. Um amigo meu de São Entendi. Paulo até falou pouco tempo atrás para mim, falou assim, ele trabalha com longevidade, e falou, Roberta, não é que as pessoas não valorizaram, é porque você começou antes. Então não estava engraçado, só tem 9 anos, né? Como é que a coisa mudou? As pessoas não estavam falando de envelhecimento e velhice, né? Sim. E aí, mais uma vez, eu vi que eu não estava sendo valorizado. O pessoal, nós temos que fazer televisão para adolescente, para jovem. Aí eu ficava pensando, não falei nada, mas ficava pensando, gente, quem que assiste televisão hoje? São os mais velhos. Exato, né? Os aposentados, quem tá, né, querendo até ter Justamente. possibilidade de ter conteúdo, ter informação a outras coisas, né? Justamente, o jovem até assiste, mas aí você tem que produzir na TV um conteúdo para o jovem, um conteúdo de internet, que é outra linguagem, é outra dinâmica. Aí eu fiquei muito triste, falei, sabe de uma coisa? Eu já tinha criado o canal Sou 60 no YouTube, né? E aí fui pro YouTube, tô lá, tenho quase 170 mil seguidores, 90% tem mais de 55 anos de idade, então eu tenho gente que me acompanha que tem 80 anos, até 90 anos, Que Suelen. maravilha, isso é muito Então, bom. assim, eu tô bem feliz. A minha pegada é para mostrar que a velhice é uma fase da vida muito rica Sim, e não é a última, né? A pena é essa, é a última, né? Mas como nós temos mais passado do que futuro, né? Nós, os velhos, aí que a gente tem que aproveitar, viver, fazer o que nunca conseguiu fazer, fazer agora, sabe? Então, sim. assim, eu tô mais nessa coisa, mesmo porque a grande maioria das pessoas idosas no Brasil estão bem. Nós temos aí cerca de 20%, 20 e poucos por cento de pessoas idosas que precisam de ajuda, já não tem tanta autonomia nem independência. Mas nós temos aí 80% que estão com a vida aberta. E a velhice, como a gente está vivendo muito, né?
A gente talvez até, eu arrisco a dizer, se no Brasil não mudar, né? Porque alguns países do mundo já mudaram. Não é 60 anos mais, é 65. Na Itália agora é 75. Sim, nós temos E também a se parte não também, mudar, né, a questão também ali da Inglaterra, a Alemanha, Espanha, Itália, o número realmente tem crescido. E como que você observa a questão do etarismo, né? Você acha que isso ainda é um obstáculo hoje no Brasil? Deu uma melhorada, você já comentou, né, que 9 anos, né, teve um feedback, e hoje, né, como é que você vê? Você acha que o etarismo seria uma forma de obstáculo também até para acessar as redes sociais? Como é que você vê isso? olha, a questão do etarismo tem. Primeiro, que a velhice mesmo, assim, massa no Brasil, é uma coisa muito nova, né? Uhum. Se você não sabe, nós somos o país no mundo que está envelhecendo com maior rapidez. Então, assim, é claro, tudo que é novo gera uma certa, como é que eu poderia te dizer? Não é repulsa, é preconceito. Sim. Gera um Uhum. preconceito, porque ainda existe aquela imagem, ah, o velho não serve para mais nada, ele não produz mais, ainda mais nesse mundo capitalista, né? Uhum. Não produz mais e tal e tal. Hoje, como a sociedade. Hoje no Brasil, nós temos quase 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos de Sim, é muito idade. importante esses dados, né? E essa sua É enorme. representatividade é maravilhosa. É muito bom. Justamente, já estamos entrando no mercado de trabalho, então acho que a tendência é isso, sabe? Geralmente a gente tem preconceito contra o que a gente não conhece, porque falta conhecimento. Mas hoje em dia está todo mundo convivendo com o velho, é impressionante. Você vai ao cinema, ao teatro, em qualquer lugar, você vê assim que as pessoas idosas estão ali mesmo, porque são elas que têm pouco ou não, mas que têm dinheiro para gastar, né, Suelen? Verdade, Porque eles o são jovem não tem, produtivos né? na sociedade, né? A gente tem, muitas pessoas têm essa falsa ilusão de que chegou numa idade, acabou. Pelo contrário, são pessoas ainda produtivas, que têm energia, tantas vitaminas boas também para serem consumidas e que realmente aumenta essa longevidade, né, das pessoas. E como você falou, Com tem que certeza. ter amor, carinho, alegria, e temos muito tempo ainda para viver e vamos viver com qualidade, não é não? É, como eu estava te falando, se não mudar no Brasil essa coisa de 60 anos, continuar 60 anos, a velhice vai ser a etapa mais longa da vida. Uhum, Olha que loucura isso, é né? verdade. Então, sim, e o mundo todo está ficando velho, né? Você citou ali países como Alemanha, Itália e tal. São todos países já considerados velhos. Uhum. Então, assim, não tem jeito. A hora que você está na sociedade, que você está ali em larga escala, digamos assim, não vai ter jeito. Vão ter que nos aguentar, Suelen. Maravilhoso, eu acho muito importante a gente falar sobre essa importância, essa representatividade, né? Nós temos que ter realmente amor, carinho, cuidado, respeito, né, gente? Eu acho que é tão importante hoje em dia, pós-pandemia, né? Nós tivemos uma mudança também de comportamento da sociedade, mas vamos sempre pensar no respeito, amor ao próximo, né? E pensar sempre que é muito importante essa questão de longevidade, de tanta coisa que podemos aprender também, é muito importante. E como que Não, você vê? essa troca Sim, intergeracional, ela é muito bacana, exato, mesmo porque sabedoria e experiência a gente não compra na farmácia, exato. né? Eu acho que as gerações mais jovens têm muito a aprender. E a gente também tem muito a aprender com as outras gerações, né? Acho que a vida é essa, sabe? É tudo junto e misturado e vamos que vamos. Que Exato. viver é muito. Muito bem. Roberta, só para a gente finalizar, eu gostaria que você me falasse um pouco com relação à questão de como que as redes sociais hoje, essa tecnologia realmente tem ajudado os idosos. Olha, hoje todo idoso brasileiro, ele pode ser pobre, mas ele tem o celular e ele tem o WhatsApp para falar com a família, para mandar recado. Já aprenderam a entrar no Google para fazer pesquisa. Hoje, se você vê o Facebook, as pessoas idosas estão todas lá. No YouTube, como eu estou te falando, de 160, 170 mil seguidores,
80% tem mais de 55 anos de idade. Olha que loucura. Muito O interessante. Instagram hoje também está povoado pelas pessoas mais idosas, né? Então, não tem outro jeito. Estamos conectados, sim. É claro que a gente está num processo de transição, né? Mas o caminho é esse. Não tem como fugir, né, Suelen? Verdade. Ô, Roberta, muitíssimo obrigada pela sua participação com temas tão, né, enriquecedores para a gente parar para pensar, né, e refletir a respeito de quão importante é o Sou 60 e os outros projetos, né, que hoje os idosos estão inseridos. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço, boa sorte no seu programa. Muito Tudo de bom. obrigada, Roberta. Pessoal, olha, os idosos são considerados alvos fáceis para crimes cibernéticos. E no próximo bloco vamos ver quais são os atuais golpes e como prevenir. Não saia daí que já voltamos já já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre os golpes mais comuns sofridos pelos idosos que usam as redes sociais. Temos um dado, gente, que é muito preocupante, porque só em 5 meses o Disque 100, que é do governo federal, registrou mais de 15 mil denúncias de violação contra o idoso. Gente, vale ressaltar que estes dados são só de 2023, né? Então esses números podem ser que estejam muito maiores atualmente. Inclusive, nós temos um depoimento da senhora Adriane Barbosa, que infelizmente foi vítima de um golpe e não conseguiu resolver a situação. Bom dia, meu nome é Adriane, eu sou pensionista do Ministério da Agricultura e há uns 4 meses atrás eu fui abordada através de WhatsApp por uma financeira e eles tinham todos os meus dados. E eles me ofereceram compra de dívidas. Eu tinha um empréstimo e eles fariam um outro empréstimo, compraria essa dívida e teria um juros menor. E como eu havia feito esse tipo de transação antes, tinha dado certo, eu não vi nenhum empecilho para estar fazendo de novo. Só que eles fizeram, não pagaram, não quitaram, e eu fiquei com 2 empréstimos, R$17 mil. Os golpes se modernizaram e fazem cada vez mais vítimas. Como podemos nos prevenir? O doutor Alisson Rossi está no estúdio e vai nos dar dicas importantes. Muito bem-vindo, doutor Alisson, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde a todos. Bom, esses golpes, como você já mesmo pontuou, estão cada vez mais comuns. E uma das principais vítimas são os idosos, justamente por, às vezes, uma falta de habilidade no uso de uma ferramenta, aplicativos. E aí, o meio de melhor utilização dessas ferramentas é sempre ter, às vezes, um aliado mais jovem para auxiliar, quando se trata, por exemplo, de idoso, ou sempre que for fazer, às vezes, algum pagamento, seja de boleto bancário, ou alguém entrar em contato, verificar, autenticar essas informações para que, às vezes, não seja uma outra pessoa se passando por um familiar ou uma pessoa que seja ali um responsável por uma instituição financeira. Fazer essa checagem antes de fazer qualquer pagamento é sempre muito prudente e responsável e evita com que esses golpes aconteçam. Perfeito. A gente pode perceber assim que tem uma grande inovação, digamos, nos golpes, né? Então a gente vê que antes tinha um padrão de golpe. E agora, quais são os atuais que você observa? Olha, cada vez mais, né, esses golpistas se modernizam porque acaba que as pessoas elas percebem que alguns golpes estão acontecendo de forma mais frequente e se atentam mais, e aí, em razão disso, eles se modernizam, igual você pontuou. Hoje em dia, por exemplo, no escritório, vários dos nossos clientes eles passam por golpes que a gente chama lá de golpe do falso alvará. Por exemplo, idosos que estão ali num processo de aposentadoria, como os processos são públicos, o golpista ele entra na internet, vê que aquele processo é existente, ele entra em contato com esse idoso,
se passa pelo nosso escritório e fala com esse idoso, por exemplo, olha, dona Maria, o seu processo saiu, então para a gente liberar para a senhora aqui um exemplo, 50 mil reais, a gente só precisa de pagar algumas taxas cartorárias, que é no valor de, por exemplo, 5 mil reais, então vou te mandar o Pix aí. Aí o idoso sabe da existência daquele processo e aí acaba que faz esse pagamento sem primeiro entrar em contato com o escritório, com o responsável, que às vezes está numa conversa frequente com eles. Sim. É verdade. Isso me faz lembrar uma vez que ligaram para minha casa, minha avó atendeu o telefone e falaram: nós estamos aqui com a sua neta fulana de tal, me faz o Pix aí de 5 mil, senão a gente vai machucá-la e tal. Então a gente observa que agora eu acho que todo mundo já está mais antenado, não é verdade? Isso, mas ainda acontece com frequência. Tem golpes que eles nunca saem de moda. Esses de clonagem de WhatsApp, por exemplo, a pessoa liga se passando por alguém de uma instituição financeira e fala que tem que autenticar algumas informações, confirma aqueles dados e aí fala com o idoso, olha, para eu confirmar isso eu estou te mandando um código e aí você confirma esse código para mim. Sim. E aí o idoso passa esse código e esse código na verdade está fazendo como se fosse uma espécie de um hacker, seja no WhatsApp ou no Instagram. E ali a pessoa já vai entrar direto no WhatsApp ou no Instagram da pessoa. Ou seja, quando mandar mensagem para uma terceira pessoa, vai ser do WhatsApp dela mesma, então vai passar ainda mais veracidade e quem está do outro lado está mais suscetível a cair nesse golpe. Verdade. E doutor, como que a gente pode tentar fazer para prevenir todos esses golpes? Qual a dica que você dá, por favor? A principal dica é sempre verificar com bastante atenção, mediante algumas situações, se aquilo é verdade. Como assim? Se é uma pessoa que é um familiar que entrou em contato, tenta fazer uma chamada de vídeo, uma chamada por ligação, ao invés de acreditar naquela mensagem, considerando que esse golpe é tão comum. Por exemplo, boletos bancários. Às vezes a interface do boleto, o layout dele é bonitinho, de algum banco ou instituição financeira, plano de saúde. E aí o idoso, às vezes, ao pagar esse boleto, verificar quem que é o destinatário. Então, ou seja, quando a gente vai confirmar esse pagamento, vai aparecer quem está sendo o beneficiário. Então, exemplo, plano de saúde X ou banco Y. Então, ele confirma, porque esses golpistas, geralmente, vai estar o nome dele mesmo. Então, como que você paga um boleto bancário e vai estar o nome de uma pessoa física? Então, essa autenticação ela é muito importante. Sim. E com relação a essa questão das redes sociais dos idosos, tão presentes nas redes sociais, tem alguma dica que pode prevenir contra esses crimes cibernéticos, digamos assim? Olha, específicos da rede, sabe? Claro. A forma mais segura que eu vejo hoje em dia é sempre uma autenticação de 2 fatores, que é para que a pessoa entre no seu... Quando você vai fazer o login, se tratando, por exemplo, de Instagram, o próprio Instagram te envia um código no seu telefone. Então, o golpista, ao tentar hackear a sua rede, ele vai receber esse código. Então, como esse código vai ser recebido em outro telefone e não no do golpista, ele não vai conseguir o acesso. Só que se às vezes você não tiver esse duplo cheque que essa ferramenta disponibiliza, você vai ficar mais suscetível a cair nesse golpe. E nesses casos, como que a pessoa deve proceder, ir até uma delegacia? Como é que funcionaria esse sentimento, de, meu Deus, aconteceu comigo e agora? O que eu vou fazer? Claro. Eu indico sempre que a pessoa imediatamente, se ela perceber que foi de fato vítima de um golpe, procurar a delegacia, uma base móvel da Polícia Militar, fazer o registro de toda essa situação e logo após isso comunicar aquele responsável na qual o golpista se passou. Se foi para uma instituição bancária, ele entra em contato com aquele determinado banco ou determinado plano de saúde, ou no caso, igual eu pontuei para você no início, sobre o escritório, entrar em contato com a gente e falar, olha, tem uma pessoa se passando por você, para que a gente ou a instituição, ela se previna de uma forma ainda melhor, publique falando que tem pessoas se passando por aquela instituição, seja privada ou pública, para que evite de fato que esse golpe aconteça. Perfeito. E para quem não sabe, gente, tem também a Delegacia do Idoso, que é muito interessante, É uma coisa que está agora em alta, que eu nem sabia até então. E foi muito interessante ter essa possibilidade das pessoas acessarem a partir do momento que foi vítima de algo. O senhor tem informações sobre isso? Como é que funciona? Então, a Delegacia do Idoso, ela via de regra vai apurar crimes que são mais voltados para uma agressão ou algo do tipo. Entendeu? A Delegacia do Idoso, como eu pontuei, ela vai, porque tem muito idoso que é vítima de violência doméstica também. Agora, esses golpes eletrônicos, tem a delegacia hoje que são as delegacias especializadas contra crimes cibernéticos, entendeu? Então, por exemplo, quando um idoso, ele vai até uma base móvel da Polícia Militar e faz esse registro, automaticamente eles já encaminham, por exemplo, esse boletim de ocorrência para essas delegacias especializadas, que ali você já tem policiais que estão mais preparados para esse tipo de crime, que vão apurar todo essa notícia desse crime.
E o senhor atende muitos casos parecidos? Atendemos no escritório, quase um por dia, pelo menos, chega no escritório de alguém, seja o próprio idoso ou algum familiar noticiando que o familiar dele ali, um idoso, foi vítima de algum golpe. Pode ser aí dentre vários os golpes, mas sempre utilizando a ferramenta, a tecnologia como base para que isso aconteça. E, por gentileza, qual é o caso assim que te chamou mais atenção? De todos que já, né, de todas as pessoas que já sofreram golpes e que foram até seu escritório, mas qual que te chamou mais atenção? No final do ano passado, teve uma neta de uma senhora que entrou em contato com a gente e ela falou que uma pessoa se ligou passando pelo banco e aí falou com ela, olha, a gente tem que confirmar algumas informações e aí eu preciso que você confirme esses dados e eu vou mandar esse código para você. E aí começou dessa forma. E aí, no final, a pessoa que ligou para o idoso falou assim, olha, para eu verificar de fato que a senhora mesmo, vou precisar que a senhora faça 3 Pix, vou te passar os dados, e aí você faz esse Pix, depois que a senhora fizer esses 3 Pix, nós vamos fazer a autenticação e eles automaticamente voltam para a sua conta. E aí essa pessoa fez o Pix e tomou um prejuízo que foi, na época, coisa aí de uns R$150 mil. Uou! São valores bem altos, né? Pois é, e aí, nesse ponto, é sempre importante ressaltar que quando ela fez esse Pix, ela deveria confirmar quem que era o destinatário, porque ali, naquele caso, não era uma instituição financeira, seria com certeza alguma pessoa física. Mas conseguiu recuperar o dinheiro? Na época, não, porque aí ela procurou uma delegacia e ali ela deu seguimento por lá. Mas hoje em dia é muito difícil, porque esses golpistas eles utilizam de ferramentas ali, às vezes de deep web ou informações que é muito difícil de você recuperar, porque quando esse dinheiro cai na conta, eles já retiram, vira moeda eletrônica, enfim. Às vezes você até localiza essa conta. O banco tenta recuperar o dinheiro se eventualmente tiver algo na conta ainda, só que ele sempre deixa essa conta limpa. Perfeito. Muito obrigada, doutor Alisson Rossi, muito obrigada pela sua presença aqui. E é isso, pessoal, vamos ficar realmente antenados, né, com esses golpes, que eles realmente cada dia mais evoluem. Mas olha, vamos para um breve intervalo e na volta tem o padre Samuel Fidelis no nosso sofá. Fique aí que a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso Sala de Estar. Pensando nos idosos à luz das Escrituras Sagradas, temos os avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. Você sabia que no dia 26 de julho é celebrado o Dia dos Avós? Pessoas que carregam amor, sabedoria, mas sem que muitos lares não estão recebendo o devido respeito e em alguns casos são até abandonados. De acordo com a Lei do Estatuto do Idoso, no artigo 230, diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas e assegurar a ela a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Gente, é muito importante falarmos disso e para nos abrilhantar hoje na minha estreia aqui nesse programa, estou aqui com o padre Samuel Fidelis, muito prazer, é um prazer estar aqui contigo, muito prazer obrigada. Prazer todo meu, Sueli, é uma alegria estarmos aqui, seja bem-vinda a esse Sala de Estar, que é um programa muito agradável, gostoso, uma companhia maravilhosa que está sempre conosco. Perfeito, muito obrigada. O papel dos avós é muito importante em uma família, né? Assim como foi no caso com Jesus, de São Joaquim e Santa Ana. Como que eles participaram nesse contexto, padre? Então, as Sagradas Escrituras têm como um dos elementos principais a ancestralidade. Portanto, não se pode pensar no Deus de Israel senão a partir do nome de Deus dos pais, dos patriarcas e das matriarcas. E isso chega até Jesus, né? Na medida em que os pais de Maria a gestam do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista da inserção à fé, já que a comunidade é muito importante para o povo judeu, chega até Maria e passa a Cristo. Portanto, essa dimensão da ancestralidade, desta memória, que perpassa todo o Antigo Testamento e que assume afeto, né, nos avós de Cristo. Muito bem. E em Levítico, se eu não me engano, que fala que é importante o quê? Nós temos respeitar, honrar os idosos, não é isso? Tem mais algum versículo que é importante a gente ressaltar isso? Então, toda a Bíblia é tecida nessa perspectiva, porque o Deus de Israel, ele não tem nome, nem imagem, nem lugar, para dar essa dimensão de que ele está presente em todas as coisas, mas não se aprisiona em nenhuma delas.
e ele tem este nome, o Deus dos pais. Portanto, ele é o Deus que se afeiçoa daquela primeira comunidade ali naquela região da Mesopotâmia, que desce, que instala-se no que nós conhecemos como a Terra Prometida, não é? Canaã, onde se desenvolve Israel, Jerusalém e por aí vai. Portanto, ele é o Deus que se afeiçoa dos patriarcas e das matriarcas, com quem ele estabelece uma relação. E como é próprio do amor, ele se torna ele mesmo devedor desta relação. Ele que foi amigo dos pais e a eles prometeu, continua a atualizar a sua promessa na descendência. Por isso, honrar pai e mãe significa honrar, antes de tudo, o Deus que se relacionou com o pai e com a mãe. Não se pode pensar a fé em Israel fora dessa memória, dessa ancestralidade, desse Deus que vai prometendo de geração em geração. Verdade. E a gente observa muito a questão dessa mudança de comportamento, né? E a gente pode até pensar desse comportamento da igreja, né, das pessoas anteriormente e agora. Qual que é a sua opinião a respeito com relação aos idosos, essa questão toda? Então, antes nós olhávamos para as gerações anteriores para nos situar. Isso é uma constante em diversas culturas, não só na perspectiva judaico-cristã, mas também aqui no Brasil. Pensemos, por exemplo, as religiões indígenas, né? A ideia do pajé, ou as religiões de matriz africana, onde se trabalha a dimensão da ancestralidade, pensando em Umbanda, em Candomblé. Então, essa é uma constante. Nós vamos ao passado para entender o futuro. Agora o movimento é um pouco diferente, porque a nossa civilização, nossa cultura atual, ela se lança muito em direção ao futuro. Portanto, são as novas gerações que chegam com uma recepção mais intensa das novas tecnologias que vão nos atualizando. Então, antigamente, vamos perguntar aos nossos avós como é que funciona isso. Agora não, é um menininho de 4 anos de idade, a netinha de 4 anos, que fala, não, vó, é assim que faz. Então, isso inverte de alguma forma, né? Verdade. A ideia de quem é a fonte do conhecimento, quem é que ensina. E claro, é algo positivo porque nós temos uma dimensão de atualidade. Portanto, é uma cultura onde a atualização é cada vez mais constante. Agora é negativo, né? Porque como é que nós vamos perguntar a alguém que acabou de chegar a esse mundo o que é a vida? Verdade. É um peso terrível, né? Que as crianças vão responder com bastante depressão e ansiedade, porque são elas que são a orientação da casa. Então nós temos o risco de ter adultos infantilizados também por conta disso. Verdade, claro. Bem pensado. E padre, como que a igreja, ela tem o papel também, né, e a importância de ajudar nesse auxílio da sociedade, da família, na valorização do idoso? Bom, em primeiro lugar, com essa consciência de uma dignidade humana que ela é extemporânea, quer dizer, ela não está ligada à idade ou ao fato de ter este ou aquele domínio técnico. E, sobretudo, porque a igreja considera a importância da sabedoria. Então, os idosos, as pessoas mais velhas, pelas experiências de vida, têm mais sabedoria, têm mais referencial teórico e são atuais. Isso é que é importante, né? Uma pessoa mais velha, não obstante a dificuldade física que às vezes vai chegando, uma certa lentidão, não obstante às vezes não estejam mais atuantes no mercado de trabalho, elas são atuais, né? Porque o atual não é o oposto do antigo. Eu posso ter coisas que são mais antigas ou que chegaram antes que são profundamente atuais. Então, a igreja, sobretudo o Papa Francisco, ele nos ajuda a perceber que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E ele evoca um dos profetas, onde se diz, né, que um bom tempo, os profetas trazem isso, o profeta Joel, né? É onde os velhos sonham e os novos são capazes de profetizar. Então é isso, bonito, né? O que cabe à juventude? A profecia, o senso de atualidade, esta ideia de onde nós podemos inovar, né? E o que cabe aos mais velhos? Eles nos fortalecem dos sonhos. Então, quer dizer, como é que alguém que já tem um pouco mais de experiência de vida, de referencial teórico, alguém que já entende muito bem a diferença entre aquilo que é urgente e o que é importante, né? O jovem é muito urgente, a pessoa mais velha entende. O imediatismo tá tanto, né? Então, e também, assim, as redes sociais também estão ajudando essa questão do imediatismo, né? Tudo é agora. Muito. Eu vejo o meu filhinho, Netflix, né? Enfim, streams, enfim. Hoje tem desenho rápido. Claro. Na nossa época tinha que esperar o comercial, tinha que esperar tudo, e hoje tudo é muito rápido. E toda a mídia é um sistema cultural, portanto, se nós temos um tempo de streaming, se nós estamos o tempo todo nas redes sociais, significa que isso altera as nossas relações, então é preciso tomar um pouco de cuidado. A vida não é um streaming, né? Não dá para você cancelar uma pessoa, ou não dá para você mudar, não dá para você parar, né? Tem um tempo.
que é sincrônico. Verdade, e é muito importante também realmente medir essa questão também de Muito. quanto tempo você fica na rede. Claro, de fato, né? Né? Porque nos E- impede de ter contatos viscerais, né? Sim, é tão importante o tete-a-tete, né, Claro, digamos assim. insubstituível. Impossível de substituir, verdade. E, padre, também a gente queria pensar, assim, de como que a velhice ainda não é o fim, né? Tem uma palavra nas escrituras sagradas que fala sobre a importância, que ainda chegou ao fim, e ainda pode ter muitos frutos, não é? Por aí. Claro, né? E eu vou, mais do que as escrituras sagradas, eu vou ao Olavo Bilac, quando ele diz, envelheçamos como os carvalhos, Perfeito. que sabem se fazer ninho. Então, a ideia é essa, a velhice não é um tempo de inutilidade, não é um tempo de ressentimento, não é um tempo de ficar preso ao passado, não. É de atualidade, é de sonho, é de profecia, é de contribuição, né? Então, nessa perspectiva da valorização da ancestralidade, da memória nas antigas escrituras, e também do mesmo modo com a poesia de Olavo Bilac, né? A velhice é o tempo de dar frutos bons, que permanece a robustez de uma vida já bem experimentada. Verdade. As sementes que deram bons frutos, Exatamente, né? exatamente. A velhice nos aponta para esse lugar. Verdade. E, padre, para nós fecharmos esse momento, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de encorajamento, um versículo para os idosos que nos estão assistindo. Então, a mensagem de encorajamento é aquela de que é na velhice que nós aprendemos a fazer das coisas antigas belas e tão novas. Então, enquanto idoso, se perceba ativo, como quem pode contribuir, como uma pessoa que quem pode, a partir da avalização, do recolhimento que fez da colheita da vida, dar contribuições atuais. Né? Não é porque os jovens têm mais técnica, não é porque eles têm mais conhecimento das novidades, que eles têm um senso de orientação e de propósito. Né? Nada melhor do que os cabelos brancos, aquilo que um dos provérbios orientais diz, né? Os velhos não têm pressa para nos ajudar nesse tempo onde nós padecemos de muitas urgências. Você, como pessoa mais velha, nos ajude a entender o que é mais importante, o que vale a pena. Perfeito. É isso mesmo, gente. E, padre Samuel, agora chegou o momento, né, que damos voz às pessoas lá de casa. E se você tiver alguma dúvida também para esclarecer, curiosidades com o senhor, né, as pessoas estão todas lá com dúvidas, então vamos esclarecer tudo. Vamos lá. Olha, é a hora agora do quadro Padre Nosso. Bem, estamos agora aqui com a primeira pergunta da Cristina Vieira. Olha só, nós estamos lá com a Cristina Vieira. Olha, Padre Samuel, na minha opinião, os idosos são os que realmente sustentam a igreja. O senhor concorda? O que vamos fazer daqui a alguns anos? Eita! É uma boa pergunta, Cris. É uma boa colocação, na verdade. Sim, a base da Igreja Católica são as pessoas mais velhas, né? Do ponto de vista, inclusive, de terem mais tempo. Já tendo passado aquela fase das urgências, com os filhos criados, estão mais disponíveis para a igreja. Agora sim, a sua fala tangencial, que é objeto de atenção, né? Em que medida as novas gerações contam mais com pessoas nas igrejas de tradição evangélica, pentecostal, ou até os desigrejados, como hoje se diz, pessoas que não se identificam com nenhuma forma de confissão. Agora, se serve de consolo, né? A religião geralmente é uma coisa para pessoas mais velhas, tende a ser, né? Em primeiro lugar, por conta dessa disponibilidade de tempo e por aí vai, e porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente já começa a preocupar com o que a gente vai construir lá em cima, né? Então, é natural que seja um fenômeno mais velho. Claro, ironias e brincadeiras à parte, nós temos que pensar sobre a capacidade da Igreja Católica de se comunicar com a linguagem atualizada com essas gerações que chegam aí. Mas vejo movimentos muito interessantes, como o da TV Horizonte, o Papo de Sacristia, que faz com jovens, são iniciativas assim para aproximar, né? Para a juventude entender que ela tem espaço na igreja. Verdade, muito bem. Bom. E agora, vamos ver um VT? Claro. Agora a pergunta é um VT, vamos ver. São perguntas bombásticas sempre. Ó, vamos lá. Padre Samuel, meu nome é Maísa e eu tenho uma pergunta. O avô de uma amiga acabou de se inscrever no Facebook, mas ele só reposta foto de mulher bonita. Como que eu falo isso pra ele? Porque já tá virando mico. Eita, nós! Bom, eu quero saber se ele é viúvo. Se não for viúvo, eu não quero me comprometer. Mas o fato é, eu sempre brinco, se vai se casar de novo, tem que casar com alguém mais novo mesmo, para não dar prejuízo, né? Para dar bastante alegria vigor, de vida, né? Entusiasmo, vigor, né? Agora, brincadeiras à parte, quem sou eu para dizer desse avô, né? Mas há sempre um problema quando nós não entendemos a beleza que existe em cada tempo.
Então, às vezes, o que existe por detrás de um relacionamento com uma pessoa mais nova é a falta da assunção da beleza do seu momento atual de vida. Então, se há um sentimento autêntico, verdadeiro, não há problema nenhum, né? Não há idade para poder amar. Agora, é preciso sempre se perguntar se, na verdade, não está se projetando ali, né, sobre aquela menina mais nova, algo que diz respeito a uma dificuldade de aceitação com o próprio tempo, né, com as próprias características, e há um risco de até um conflito de geração, né? É preciso saber, ele está querendo uma namorada ou está querendo ser pai de uma menina? Então isso pode gerar um problema para ser tratado no divã e no confessionário. Por favor. Né? Mas se há ali uma relação autêntica, uma busca por um momento novo de amor, né? O amor não envelhece, vai fundo. Se não for viúva, pelo amor de Deus. Muito bem. Agora nós vamos para mais uma perguntinha. Vamos ver qual que é a pergunta agora. Vamos lá. Olha, agora é o Otávio Carvalho, né? Ele diz: há uma troca de experiências entre os padres idosos e os recém-ordenados. Como é que é essa convivência? Então, eu diria que esse é um dos aspectos mais belos da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Porque, via de regra, quando os padres envelhecem, eles são colocados em casa de repouso ou vão para as famílias, e Dom Valmor teve uma intuição muito interessante. No convívio Emaús convivem os padres da maturidade, aqueles que já chegaram na idade de emeritar ou que têm algum tipo de questão de saúde, com quem está entrando no processo formativo. Então, esse é um dos aspectos mais belos. Eu diria que muito do que eu sou como padre hoje está ligado à convivência que eu tive com padres como o Padre Pide, um grande expoente aqui, com o Padre Elias, e poderia citar Padre Ivan e tantos outros, né? Então, na Arquidiocese de Belo Horizonte, particularmente, esse é um dos aspectos intuídos por Dom Valmor, que é mais genuíno no processo formativo. Quem já pôde experimentar anos de ministério pastoral está na fase que a gente chama de emeritar, tem contato com quem está chegando. Tanto para rejuvenescer, para poder ali desenvolver aquele elan, né, que é bom, né, nessa troca de experiência, poder se sentir útil, ensinando, orientando, tanto para a gente que está chegando. Então, essa é uma marca profunda no meu processo formativo. Sou muito grato por isso. Então, só para a gente finalizar, você acha que a linguagem digital ou das redes sociais, elas auxiliam ou atrapalham nessa convivência com os novos ordenados? Então, eu diria que a linguagem digital, como toda linguagem, ela é sempre neutra. A linguagem é um instrumento, é uma mediação. Tudo depende de como nós usamos. O objetivo das redes sociais é conectar pessoas, gerar informação, entreter. Então, tudo isso pode ter uma vazão positiva. Agora, há o risco quando as redes sociais começam a esconder o rosto, do ponto de vista de que inviabilizam a presença autêntica, nesse tete-a-tete, como nós falávamos, esse calor humano que é tão necessário. Sim. Então, isso é um ponto de atenção. Agora, pode ser profundamente útil na medida em que viabiliza a conexão, na medida em que favorece até esse encontro dos perennials, né? Quem é baby boomer, quem é da geração Z e Y, tem ali um mesmo espaço nas redes sociais, discutindo sobre futebol, sobre política, sobre religião, conectando, partilhando experiências, né? Então, algo positivo porque conecta, entretém, informa. Algo que gera atenção, porque há o risco das redes sociais esconderem o rosto. Então, a gente perde essa habilidade de ser empático, de ter contato, e ali também fica um pouco confortável, né? Xingando as pessoas, fazendo comentários que não são adequados. Se escondendo, né? Se escondendo, esconde o rosto. Então, se esconder o rosto, a rede social como uma linguagem neutra, como um instrumento neutro, pode se tornar profundamente danoso. Perfeito, Padre, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, gostei demais de ter, assim, tete-a-tete. Que bom, serão outros encontros, seja muito bem-vinda a nossa sala de estar, né? Que seja um período muito frutuoso, tenho certeza que poderá contribuir com bastante luz. Muito bem, muito obrigada. E, gente, olha, queremos contar também com a sua participação, hein? Se tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, mande pelo nosso Instagram, tá bom? É o @canaltvh, tá bom? Muito obrigada, então, mais uma vez. E, olha, é um prazer sempre estar aqui contigo, né? Essa semana que vem o senhor volta, né? Claro, vamos embora nessa aí. Bom demais. Muito obrigada mais uma vez. Olha, gente, no próximo bloco nós temos a Grazi Zamboni e o nosso momento Café com o Senhor. Não saia daí. Já estamos de volta e chegou aquele momento especial do programa. Chegou a hora do Café com o Senhor.
Grazi Zamponi já está aqui no estúdio, né? Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sônia. Tudo bem? Muito bem, muito obrigada por estar aqui contigo. Prazer. Olha, hoje nós estamos falando sobre o idoso nas redes sociais. E aí eu gostaria de saber da sua opinião. Olha, na entrada nas redes sociais, né, a gente pode ver que pode ser um alento a entrada desses idosos nas redes sociais, por busca de uma conexão ou de um afeto? O que você acha? Ô, Sueli, eu acho que principalmente na pandemia foi um alento mesmo, porque eles estavam sozinhos e teve esse crescimento, né? Então ali eles começam a se conectar. Eu acho que eles têm uma dificuldade, mas aí envolve também, de repente, o familiar tá participando, ensinando, né? E isso é bom, porque estimula a memória deles, né? É algo que eu vejo como positivo, mas também com o seu lado negativo, né? Com certeza. Mas o idoso, ele não está morto, né? Ele precisa de atenção, e ele tem tanta coisa para passar para a gente, que eu acho que, por que não, né? Tem senhorinhas na rede social aí fazendo maquiagem, né? Eu acho super bacana. Então, eu sou super a favor, com cuidado, sempre, né? Eu sempre falo isso aqui, né, gente? Gente, a Grazi acabou de me contar aqui, ela é vovó, gente, olha que linda! Eu sou vovó, é. Me conta essa sua experiência com seu netinho, com os filhos. A gente tá, né, chegando o dia dos avós e exatamente isso. Ser vovó é algo que vai para além, né? A gente pode permitir não cobrar tanto, né? Ser com eles, né? Estar ali. Eu participo demais quando tenho a oportunidade de estar com o Gabriel. Vovó te ama, lindo. E aí, eu acho que é esse momento de conexão. Eu ainda tenho meu avô, Sueli. Que lindo, ótimo. Meu avô vai fazer 96 anos, estive com ele esses dias. E o meu avô, assim, ele não tem facilidade com rede social, mas ele é encantado com a tecnologia. Conhecer lugares que a gente mostra para ele, por exemplo, a Itália. Que e ele fica encantado, né, de saber que sem sair daqui ele consegue ir para tão longe. Não, né? É incrível, né? Isso é uma das... Isso é conexão. Maravilhoso, e essa possibilidade da gente conseguir estar, né, fisicamente num lugar, mas através das redes sociais, através da internet. Sim. E passear pelo mundo fora. Sim, é bem interessante, né? E isso veio para ajudar, né? Eu acho que é um ponto positivo. Mas tem, como eu disse, o negativo. Esses dias eu tenho amigas bem senhorinhas, né? Tenho uma amiga de 85 anos que ela passou por um golpe. Então, assim, eles caem sempre nas questões, né? Acho que pela confiança que eles depositam no outro, né? A pessoa mais velha, ela tem isso de confiar muito, né? Sim. E geralmente quem está ali para dar o golpe tem o papo melhor do mundo, né? Então fica até um cuidado dos familiares com eles, né? Para estar olhando as páginas que eles seguem, as mensagens que ele recebe, né? E claro, eles têm um pouquinho mais de dificuldade, onde a gente pode trabalhar a nossa paciência. Isso, né? É tão importante, eu ia falar sobre isso. Que como que a gente consegue trabalhar na família, essa questão da paciência, tanto a paciência de ensiná-los também a mexer nas redes para evitar golpes, como a paciência também em amor, respeito, né? As limitações, né? Porque ninguém nasce sabendo tudo também, né, gente? Não. E aí a palavra de Deus mesmo vai falar isso, né, Sônia? Que o idoso, né, o sábio, né, tem muito a nos ensinar. Mas nós também, né? Eu gosto dessa ponte do jovem com o idoso. E acho que é super interessante. O meu filho tem 22 anos e ele gosta de escutar meu avô, saber as histórias. E, por outro lado, aquele tempinho, né? Eles têm a dificuldade da escuta, geralmente, mas de poder pausar, mostrar para eles, né? Olha, aqui faz assim, faz assado, né? E vai estimulando. E, ao mesmo tempo, ele sente a presença daquele que é novo ali com eles. Acho que é muito importante esse cuidado. Então, geralmente, acho que netos, filhos que pausem um pouquinho para esse momento com eles, né? Para dar essa atenção. Mas nada substitui a mesa, né, gente? Vocês sabem que eu defendo isso aqui com unhas e dentes. E eu acho muito interessante também, Grazi, porque a gente vê também que, por exemplo, aos domingos, tem muitas famílias que se reúnem perante a mesa. Você falou daqui, me fez lembrar, né? Então, como que este momento familiar pode ser um momento de mais conectividade, de afeto, né, com os avós. Exatamente, porque, assim, a questão da mesa... aproxima qualquer um, né? Todo mundo fica igual, é momento de alegria ou de tristeza, sempre é bom ter uma mesa, né? Por isso que eu falo, né? O cafezinho com o senhor vai bem, né? Mas
Para além disso, eu sei que às vezes eles repetem histórias, mas um dia estaremos nesse lugar, né? Então, acho que aí entra a nossa empatia, né, por tudo isso. E eu não me canso, eu acho que é importante dar esse tempo, se fazer ali junto com eles, né? Acho que é importante mesmo. Você está falando isso, está me lembrando meu filhinho Luigi, que eu tenho um filhinho de 4 anos e a minha avó vai completar 90 anos agora em setembro. Uma distância pequena. Então, assim, nós estamos num momento lá de festividade, organizar as coisas e tal. Aí minha avó contou uma história, repetiu umas 3 vezes em contexto. Ele, vovó, você já falou isso. Eu falei, mas filhinho, olha que legal, ela falou isso, mas ela lembrou de outra coisa também que ela falou. Mamãe, é verdade. Eu falei, tá vendo, filho, que legal? Então a gente tem que ouvir, né, respeitar, e tem coisas legais, que às vezes repetiu, mas traz um elemento diferente. E essa atenção que se dá faz eles se sentirem notados, né? Presentes ainda hoje, né? Porque tem muito idoso, a gente até tem um projeto, às vezes, que vai com os jovens, nessas casas de idosos e tal, e o quanto eles são carentes do nosso afeto, sabe? O quanto, às vezes, eles estão distantes, e a gente levou um moço que toca, e toca inclusive na Serra da Piedade, e o Adriano tocando para eles, tipo assim, saiu da TV e está aqui, né? Então, se torna real para eles, Que né? legal. Então, acho que é importante essa conectividade e mostrar assim que nós não estamos distantes. A Suelen pode fazer isso, eu posso fazer, né? Então, fica mais comum, mais fácil, né? E dá vida, porque enquanto tem um sopro, tem vida, Verdade. Ô, Grazi, qual a mensagem que você deixa assim para os idosos que estão neste momento de vida? A gente tem que pensar também, que nem eu comentei já, né, em outros blocos, mas aqui, gente, chegou na velhice, mas não chegou o fim da vida, não. Tem muita coisa ainda aí, muitas águas para rolar, não é isso? Bom, eu sou vovó jovem ainda, mas eu não vou ficar velha não, gente, porque acho que a idade está para além da nossa mente, né? Ou melhor, dos nossos dígitos, está aqui na nossa mente, né? Então é tempo mesmo da gente olhar para eles com carinho, acolhê-los e saber que eles podem fazer terapia, né? Antes a gente tinha muito essa questão, não pode. Eu hoje atendo algumas senhorinhas de 70 anos, eu acho super bonitinho elas procurarem essa ajuda, estarem, né? Então, com certeza, é muito bom. E dentro dessa questão que você comentou, né, que você atende, quais são as principais demandas que você vê que essa geração agora ela está em busca? Você fala mais voltado para os idosos? Ou Isso, mais idosos. Para os idosos. Não, eu acho assim que é muito difícil, que nem o dia que eu fui atender a primeira senhorinha que eu atendi, ela tem 72, eu acho. Ela falou assim, nossa, Grazi, eu não me imaginava abrindo a minha vida para uma outra pessoa. E para uma pessoa mais jovem que eu. Mas isso está me fazendo muito bem. Que fofo. Então, é o lugar da escuta, né? Se colocar ali sem julgamento e entender e mostrar para eles que também eles foram machucados por muitas situações, né? E que tem vida ainda, né? Que não é finito, que aquela ansiedade, as dores, a angústia que eles carregam podem e vão ser curadas, né? Que ainda é tempo, né? Então, procuro sempre mostrar esse lado, né? Estimulo demais a atividade física na idade deles, acho que ajuda, sabe? A leitura e a mesma interação na rede social, né? Que aí eles vão desbravando e vem contando todas as sessões, tem uma novidade, né? De alguma coisa que estão seguindo, que viram os vidinhos, né? Eles gostam muito, né? E é isso, acho que nessa linha vai seguindo. E é legal que as redes, elas podem realmente ajudar também com coisas de criar novas coisas, oportunidades, uma nova língua, por exemplo, um novo idioma, um artesanato, sei lá, coisa que ainda não pensou em trabalhar. As redes sociais, ela pode estar contribuindo com isso, né? Com toda certeza. E até o que eles sabem, eles também podem ensinar, né? Sim, tem umas vovós que estão até viralizando por aí, mostrando coisas do dia a dia delas, né? Olha, vamos fazer um bolinho desse jeito. Do jeito ou outra, olha, na minha época eu maquiava assim. Aí ela fazia a maquiagem de antigamente, a maquiagem de hoje. E é tão bonitinho. Uma ponte mesmo, né? Eu acho que é muito bom. Bom, gente, vamos viralizar então, né? Muito legal. Mas assim, acho que nem é questão tanto também assim, né? Porque a gente fica tanto nessa busca, vamos viralizar para fazer sucesso e tudo. E tem coisas que assim, no dia a dia a gente pode pensar em fazer. Sim. Né? Para ajudar os idosos, ajudar a nossa família a ter mais conectividade. O que você acha mais que pode trazer isso para a família? Essa coisa dentro, né, da terapia, dentro das questões psicológicas, como que você acha que pode ser interessante?
Gente, todo mundo tem que fazer, não é porque eu estou vendendo peixe, não, né? Mas assim, é porque é um tempo que você tira para você conectar, para você desabafar, para algumas situações que não se resolvem e você tem uma escuta que não te julga, né? Que vai te estimular. Então, assim, a família, como lidar com o idoso, né? Então, você procura um terapeuta, ele vai estar te aconselhando. Tem pessoas extremamente capacitadas que se especializaram nessa área, né? Então, assim, aí ela vai te orientar, ó, vamos fazer assim, tenha paciência, né? Porque é o que você falou, seu menino conseguiu ver que ela tem uma repetição na fala. E trabalhando essa calma, que eles não têm o mesmo tempo físico que nós, né? A pessoa idosa, ela tem dificuldade em se locomover muitas vezes. E aí você vai trabalhando, e até para aliviar o cansaço do dia a dia, né? Eu acho que se faz muito necessário, né? Verdade. E Graça, tem alguma dica assim que você pode dar para ajudar os Uai, idosos gente, a sentirem mais acalentados, mais calmos? Eu sempre vou falar para vocês, né? Eu sou fã da meditação, acho que todo mundo tem que ter seus... Começa, eu falo aqui, com 5 minutos e vai indo o tempo que você conseguir. Mas quando você silencia, você se escuta e tende a escutar o Senhor, né? Então, assim, é aquela música que vai te acalmar, que vai te levar para um encontro. Se você não tiver um encontro com você, você não consegue se derramar, né? Verdade. Então, assim, isso é para todas as idades, né? Então, é essencial, acho que da criança ao mais velho, saber explicar para o pequenininho, né? Olha, agora é o meu momento de estar comigo, de fazer a minha leitura, de poder escutar a voz do Senhor no meu coração. E depois, somando isso à vivência diária, você vai derramando para o outro, né? Verdade. E assim, eu acho também que a igreja pode ajudar muito, né? Nessa questão familiar, com alguns princípios, algumas campanhas, alguma coisa assim. Nós temos, né? A igreja sempre vai ter as campanhas voltadas, né? Para o idoso, para a criança, para o adolescente. E é um momento, né? De quantos idosos são sozinhos? Então se envolvam, né? Nos seus grupos de igreja, procurem visitar lugares onde eles já não têm mais família, e são muitos que não têm, né? Eu acho que vale a pena tirar um dia no mês para isso, né? Verdade. E fica leve para mim, fica bom para eles, né? E aí acho que é bom. É isso aí. Grazi, muito obrigada. Imagina, prazer conhecê-la, muito Prazer bom. Achei Bora, que foi para- muito bacana essas questões, né, dessa troca, esse seu conhecimento sobre, e compartilha muito com a gente e quem está em casa com certeza. Com certeza, gente. Na semana que vem nós estamos aqui de novo, vamos comer pão de queijo. Isso mesmo. Todo mundo junto. Maravilhoso aqui, gente. Olha, e é com esse café gostoso que o nosso encontro de hoje fica por aqui. E você pode rever as entrevistas e as matérias do Sala de Estar lá no canal da TV Horizonte, tá, gente? No YouTube, e assistir também a nossa programação em tempo real. E aproveite também e siga a TV Horizonte nas redes sociais, onde você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. E vale lembrar ainda, sabe, Grazi? Que nós estamos nos canais 30.1 HDTV Digital, no 159 da Valinet, e canal 513 do Vivo TV. Então, muito obrigada a você de casa. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa tarde. Eu sou a Suelen Ogando e eu te vejo na próxima semana, hein? Até mais. Obrigada.